A avó revela segredo chocante sobre a madrasta que atormentou sua infância. Helena sempre foi conhecida na pequena cidade de São Vicente. Aos 60 anos, sua vida parecia tranquila, até que a morte de seu companheiro, Luiz, a empurrou de volta ao passado sombrio que tentava deixar para trás. A casa antiga estava cheia de lembranças, mas surpreendente foi o diário. As páginas amareladas traziam palavras que pareciam gritar do passado, segredos inconfessáveis sobre sua madrasta, Dona Ana, a mulher que tornara sua infância um verdadeiro pesadelo. Helena lembrou-se de quando criança, a sensação de sufoco ao ver Dona Ana se aproximar. Os olhos da madrasta eram frios, como o gelo do inverno, sempre prontos a criticar, a atormentar. Com mão pesada e voz cortante, deixava marcas em sua alma. E agora, após tantos anos de silêncio, o diário revelava um lado obscuro dessa mulher. Uma história de traições, guerras e segredos familiares. Ela não era apenas uma madrasta ciumenta, mas alguém enredado em uma trama de mentiras que envolvia seu pai. Enquanto lia, o aperto no peito aumentava. Helena não podia acreditar no que estava descobrindo. Os relatos traíam a imagem que ela tinha construído com tanto esforço. Era como se uma cortina fosse levantada, revelando um palco gotejante de dor e mais perguntas. Como seu pai, um homem que, com essa informação, deveria confrontar sua madrasta? O silêncio já havia a aprisionado por tanto tempo. O eco da escolha que enfrentava reverberava, ameaçando não apenas o que sabia sobre sua própria história, mas também o legado que deixaria para seus filhos e netos. O que começara como uma simples busca por respostas se transformou em uma corrida desesperada contra o tempo. Helena se sentia cada vez mais dividida. Manter os segredos enterrados talvez fosse mais fácil, mas a dor desses silêncios tão antigos ameaçava sufocá-la. As memórias de sua infância eram como sombras que dançavam ao seu redor. E cada vez que se virava, via o olhar cru da madrasta. Um olhar que tinha o poder de sugar a vida de uma maneira indesejada. E agora, à beira de uma batalha pessoal, ela sabia que qualquer escolha poderia reverberar no presente e no futuro de sua família. Quando decidiu que desenterrar aquelas verdades ocultas era um risco que ela precisaria correr, Helena sentiu um misto de alívio e terror. A pergunta que a perseguia é se estava pronta para encarar o que atormentou sua infância. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Helena respirou fundo, a adrenalina correndo em suas veias. O diário estava aberto em sua frente. As palavras parecem
Ouçar em seu interior. Ela estava a poucos passos de descobrir a verdade. A verdade que poderia desmoronar o que restava de sua paz. Os segredos começaram a emergir como sombras de um passado que nunca parecia querer deixá-la. Então, ao virar uma página, algo prendeu seu olhar. Uma foto, amarelada e manchada, quase esquecida no fundo do diário. Era uma imagem de uma mulher jovem, de cabelos escuros e sorriso largo. A mesma mulher que ela sempre conhecera como Dona Ana? Não, não poderia ser. Helena reconheceu aquele olhar, aquela expressão. A mulher na foto era jovem demais, vibrante demais para ser a madrasta que a havia atormentado por toda a infância. A dor e o medo que antes pareciam tão absolutos começaram a se desvanecer, dando lugar a outra emoção. Confusão. Mas como era possível? Ela, que havia vivido sob a opressão de Dona Ana, agora via uma outra face. Pistoleiros de lembranças começaram a percorrer sua mente. E sem aviso, suas mãos temiam. O que mais havia por trás daquela mulher? O que mais estava escondido? A voz de seu pai ecoou em sua mente. Suas advertências sobre não falar sobre o passado, sobre não mexer em feridas que poderiam se abrir. Era como se ele soubesse que alguma verdade assombrada rondava aquela vida que tentara viver sem traumas. O apego dele ao segredo. Por que ele nunca informou sobre o passado de Dona Ana? E mais uma vez, a confusão a dominou. Era hora de confrontar os fantasmas. Mas, no meio das suas dúvidas, uma batida forte na porta a fez saltar. O coração disparou e o diário escorregou de seus joelhos. O que estava acontecendo? Um mau pressentimento invadiu o ambiente. Ela hesitou, esperando alguma explicação antes de abrir. O silêncio ocupava cada espaço, quando finalmente decidiu encarar a porta. Seu estômago embrulhou. Ao abrir, deparou-se com uma mulher pálida, absolutamente familiar, mas um pouco mais velha. Era uma mulher que ela não via há décadas. Espelhos quebrados ao seu redor. Seu próprio reflexo se despedaçava. Helena, sussurrou a mulher. Lágrimas nos olhos. Era Bruna, a única amiga que tinha quando criança. A amiga que desaparecera de repente. O choque percorreu Helena como um raio. Bruna, o que você está fazendo aqui? A voz dela saiu embargada. As memórias de brincadeiras e segredos apenas aumentaram a confusão. O rosto da amiga lhe parecia um enigma sem solução. Precisamos conversar. É sobre sua mãe e sobre Dona Ana. Suas palavras cortaram como uma faca. O que Bruna sabia sobre isso? A amiga hesitou, como se as palavras tivessem peso demais. Que tem a ver com minha mãe? A inquietude cresceu na voz de Helena, a ansiedade pulsando-no. E antes que Bruna pudesse explicar, um raio de lembranças invadiu a mente de Helena. A lembrança de uma noite chuvosa. Um grito. Um acerto de contas. Uma revelação trágica. De repente, tudo fez sentido. A conexão entre elas. O desaparecimento de Bruna. Os segredos. Um misto de raiva e medo tomou conta. A vida que pensou conhecer se esfarelhou diante dela. Preciso saber o que você sabe, Bruna. Agora, um tremor de urgência estava na voz de Helena. O passado estava se unindo em um ataque feroz. Não estamos sozinhas nessa. Bruna engoliu em seco. O diário tem mais do que você imagina. E sua mãe está mais próxima do que você pensa. As palavras cortaram o ar. A casa se tornaram campo de batalha. E Helena agora enfrentava uma verdade que poderia mudar tudo.
O olhar de Bruna, assombrado, trazia consigo uma onda de perguntas. E então, apenas com a luz da tarde se esvaindo, um som sinistro ecoou pela casa. Um estrondo! Alguém havia quebrado a porta dos fundos. O que mais estava prestes a ser revelado? Helena estremeceu com o estrondo. Seu coração disparou e a adrenalina tomou conta dela. O olhar preocupado de Bruna se encontrou com o dela e uma pergunta pairou no ar. O que estava acontecendo? O som de madeira se quebra, um eco na casa, que pareciam segredos dormindo há muito tempo. Seria Dona Ana? O que ela queria agora? A tensão crescia. Bruna estava pálida e Helena sentiu que não era apenas o medo de serem descobertas que a paralisava. Algo mais profundo as ligava, um fio invisível de desconfiança. O diário. Às vezes, as verdades parecia que se escondiam nas sombras, mas esse momento estava prestes a iluminar aquele canto sombrio. Vamos sair! Helena sussurrou, puxando Bruna pela mão. Mas o olhar de Bruna, cheio de determinação, a fez hesitar. Não! Precisamos enfrentar isso. O que quer que esteja lá, nós precisamos saber a verdade. Bruna foi assertiva, suas palavras como um golpe em meio ao caos. Com relutância, Helena concordou. A curiosidade queimava mais forte que o medo. Elas correram para a sala, onde o barulho vinha. Com um movimento rápido, Helena puxou a porta dos fundos e, em um instante, estavam diante de uma cena surreal. Um grupo de pessoas, rostos conhecidos, todos ali, parados. E no centro, Dona Ana com um sorriso que não era de acolhimento, mas de desafio. Filhas, o que estão fazendo aqui? A madrasta disse com uma voz que soava como veneno. A sala parecia girar ao redor de Helena. O que está acontecendo? Helena questionou, mas a dúvida era como um peso em seu peito. Dona Ana olhou. Para Bruna. Era como se um filme antigo estivesse sendo projetado. As lembranças começavam a vir à tona. Imagens que Helena não queria ver. A velha amizade, os segredos guardados. O coração dela martelava. Você não deve ter vindo, Helena. Uma voz familiar, mas carregada de tensão. Era a própria mãe de Helena, que surgira de trás do grupo. A sua presença soava como um estrondo, e o pânico estourou como um balão. Mãe? Sussurrou Helena. As memórias de sua infância. O afastamento. Tudo se conectava. Por que sua mãe estava com Dona Ana? E que segredos estavam ali diante dela? Não é o que parece, sua mãe começou, mas foi interrompida por Dona Ana, que avançou, quase como uma sombra ameaçadora. Você não pode escondê-la para sempre. A voz de Dona Ana ecoou como uma ordem, revelando uma luta que nunca foi divulgada. O grupo atrás dela parecia mais uma espécie de tribunal, pronto para julgar. E bem lá na frente, Helena sentia como se estivesse prestes a ser condenada. E então, tudo desabou. A porta que pensava ser apenas um espaço de saída se tornou uma entrada para o passado. Pedaços de vida quebraram-se no chão. A conexão entre sua mãe e Dona Ana começou a fazer sentido, mas não da forma que Helena imaginava. Eram mais do que adversárias. Havia uma cumplicidade oculta, torcida em um laço tão profundo que Helena nunca poderia ter sonhado. A verdade, Helena! A verdade sobre sua infância não é como você sempre pensou. Bruna, ao lado dela, parecia cada vez mais apertada em meio à pressão.
O olhar de Helena se voltou para a mãe. O aperto no peito se transformou em um nó severo. A revelação pairava no ar, eletrificando o ambiente. Como assim? E se tudo o que pensara sobre a vida dela estivesse baseado em mentiras? A confusão era densa, quase insuportável. O que você fez, mãe? Perguntou Helena, a voz trêmula. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras de Bruna pesavam na mente dela como uma alerta. Para que a verdade seja conhecida, precisa do seu eco. Antes que a resposta pudesse chegar, uma terceira pessoa irrompeu pela porta. Era Luiz, o falecido companheiro de Helena, com uma expressão de urgência. Como ele estava ali? E sua presença trouxe um novo peso à cena. Vocês precisam ouvir, ou talvez tudo desmorone. Helena mal conseguiu respirar. A sala estava cheia, mas ao mesmo tempo vazia, repleta de segredos por descobrir, e a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser dissipada com a força de um furacão. O que viria a seguir? Elas teriam que enfrentar o que mais estava escondido. Mesmo que tal revelação pudesse ser devastadora, Helena estremeceu com o estrondo. Seu coração disparou e a adrenalina tomou conta dela. O olhar preocupado de Bruna se encontrou com o dela, e uma pergunta pairou no ar. O que estava acontecendo? O som de madeira se quebra ecoava pela casa, como se estivesse trazendo à tona segredos antigos. Seria Dona Ana? O que ela queria agora? A tensão crescia. Bruna estava pálida. E Helena sentiu que não era apenas o medo de serem descobertas que a paralisava. Algo mais profundo as ligava. Um fio invisível de desconfiança. O diário. Às vezes as verdades pareciam se esconder nas sombras, mas aquele momento estava prestes a eliminar aquele canto escuro da vida. Vamos sair, Helena sussurrou, puxando Bruna pela mão. Mas o olhar de Bruna, cheio de determinação, a fez hesitar. Não, precisamos enfrentar isso. O que quer? Que esteja lá, nós precisamos saber a verdade. Bruna foi assertiva, as palavras dela cortando o ar. Relutante, Helena concordou. A curiosidade queimava mais forte que o medo. Elas correram para a sala, onde o barulho vinha. Com um movimento rápido, Helena puxou a porta dos fundos e, em um instante, estavam diante de uma cena surreal. Um grupo de pessoas, rostos conhecidos, todos ali, parados. E no centro, Dona Ana, com um sorriso que não era acolhedor, mas sim desafiador. Filhas, o que estão fazendo aqui? A madrasta disse com uma voz que soava como veneno. A sala parecia girar ao redor de Helena. O que está acontecendo? Helena questionou, mas a dúvida era um peso em seu peito. Dona Ana olhou para Bruna. Era como se um filme antigo estivesse sendo projetado. As lembranças começavam a vir à tona. Imagens que Helena não queria ver. A velha amizade, os segredos guardados, o coração dela martelava. Você não deve ter vindo, Helena. Uma voz familiar cortou a tensão. Era a própria mãe de Helena, que surgiu de trás do grupo. A sua presença soava como um estrondo e o pânico estourou como um balão. Mãe? Sussurrou Helena. As memórias de sua infância, o afastamento, tudo se conectava. Por que sua mãe estava com Dona Ana? Que segredos estavam ali diante dela? Não é o que parece. Sua mãe começou, mas foi interrompida por Dona Ana, que avançou, quase como uma sombra ameaçadora. Você não pode escondê-la para sempre. A voz de Dona Ana ecoou como uma ordem, revelando uma luta que nunca foi divulgada. O grupo atrás dela parecia mais um tribunal, pronto para julgar, e Helena sentia como se estivesse prestes a ser condenada. E então tudo desabou.
A porta que pensava ser apenas o espaço de saída se tornou uma entrada para o passado. Pedaços de vida quebraram-se no chão. A conexão entre sua mãe e Dona Ana começou a fazer sentido, mas não da forma que Helena imaginava. Eram mais do que adversárias. Havia uma cumplicidade oculta, torcida em um laço tão profundo que Helena nunca poderia ter sonhado. A verdade, Helena, a verdade sobre sua infância não é como você sempre pensou. Bruna, ao lado dela, parecia cada vez mais apertada em meio à pressão. O olhar de Helena se voltou para a mãe. O aperto no peito se transformou em um nó severo. A revelação pairava no ar, eletrificando o ambiente. Como assim? E se tudo o que pensara sobre a vida estivesse baseado em mentiras? A confusão era densa, quase insuportável. "O que você fez, mãe?" perguntou Helena, a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo houvesse parado. Então, Luiz, o falecido companheiro de Helena, irrompeu pela porta com uma expressão de urgência. Ele estava lá. Mas não era só isso. O olhar dele havia mudado. Havia um peso em suas palavras. "Vocês precisam ouvir", começou Luiz, embargado. "A verdade vem à tona e eu sou parte dela." Helena mal conseguiu respirar. Luiz, o homem que sempre foi seu porto seguro, agora estava no meio daquele caos. E suas palavras traziam um novo peso. A sala estava cheia, mas ao mesmo tempo vazia, repleta de segredos por descobrir, e a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser dissipada com a força de um furacão. Luiz olhou para Dona Ana, depois para sua mãe, como se esperasse um sinal. "Eu fui embora porque não pude suportar." Era um segredo que precisava permanecer escondido. A verdadeira ligação entre a família. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. O olhar de todos se fixou em Luiz, a tensão crescendo. O que ele estava prestes a dizer? Com um aperto no peito, Helena sentiu que as próximas palavras poderiam mudar tudo. "A história de vocês duas, de Dona Ana e sua mãe, não é lo que entendéis. Vocês não são apenas familiares, mas muito mais do que isso." E antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor preencheu o ambiente. Uma energia surge, um tremor na terra, e a luz pisca, escurecendo a sala. Tudo parou. O coração de Helena acelerou. O que mais estava prestes a ser revelado? Helena estremeció con el estrondo. Seu coração disparou e a adrenalina tomou conta dela. O olhar preocupado de Bruna se encontrou com ella. E uma pergunta pairou no ar. O que estava acontecendo? O som que madeira se quebra ecoava pela casa, como se estivesse trazendo à tona segredos antigos. Seria Dona Ana? O que ela queria agora? A tensão crescia. Bruna estava pálida. E Helena sentiu que não era apenas o medo de serem descobertas que a paralisava. Algo mais profundo as ligava. Um fio invisível de desconfiança. O diário. Às vezes, as verdades pareciam se esconder nas sombras. Mas aquele momento estava prestes a iluminar aquele canto escuro da vida. "Vamos sair?" Helena sussurrou, puxando Bruna pela mão. Mas o olhar de Bruna, cheio de determinação, a fez hesitar. "Não, precisamos enfrentar isso. O que quer que esteja lá, precisamos saber a verdade." Bruna foi assertiva, suas palavras cortando o ar. Relutante, Helena concordou.
A curiosidade queimava mais forte que o medo. Elas correram para a sala, onde o barulho vinha. Com um movimento rápido, Helena puxou a porta dos fundos e, em um instante, estavam diante de uma cena surreal. Um grupo de pessoas, rostos conhecidos, todos ali parados. E no centro, Dona Ana, com um sorriso que não era acolhedor, mas sim desafiador. Filhas, o que estão fazendo aqui? A madrasta disse, com uma voz que soava como veneno. A sala parecia girar ao redor de Helena. O que está acontecendo? Helena questionou, mas a dúvida era um peso em seu peito. Dona Ana olhou para Bruna. Era como se um filme antigo estivesse sendo projetado. As lembranças começavam a vir à tona, imagens que Helena não queria ver. A velha amizade, os segredos guardados, o coração dela martelava. Você não deve ter vindo, Helena. Uma voz familiar cortou a tensão. Era a própria mãe de Helena, que surgiu de trás do grupo. A sua presença soava como um estrondo e o pânico estourou como um balão. Mãe! Sussurrou Helena. As memórias de sua infância, o afastamento, tudo se conectava. Por que a sua mãe estava com Dona Ana? Que segredos estavam ali, diante dela? Não é o que parece. Sua mãe começou, mas foi interrompida por Dona Ana, que avançou, quase como uma sombra ameaçadora. Você não pode escondê-la para sempre! A voz de Dona Ana ecoou como uma ordem, revelando uma luta que nunca foi divulgada. O grupo atrás dela parecia mais um tribunal, pronto para julgar. E Helena sentia como se estivesse prestes a ser condenada. E então tudo desabou. A porta que pensava ser apenas um espaço de saída se tornou uma entrada para o passado. Pedaços de vida quebraram-se no chão. A conexão entre sua mãe e Dona Ana começou a fazer sentido, mas não da forma que Helena imaginava. Eram mais do que adversárias. Havia uma cumplicidade oculta, torcida, em um laço tão profundo que Helena nunca poderia ter sonhado. A verdade, Helena! A verdade sobre sua infância não é como você sempre pensou. Bruna, ao lado dela, parecia cada vez mais apertada em meio à pressão. O olhar de Helena se voltou para a mãe. O aperto no peito se transformou em um nó severo. A revelação pairava no ar, eletrificando o ambiente. Como assim? E se tudo o que pensara sobre a vida estivesse baseado em mentiras? A confusão era densa, quase insuportável. O que você fez, mãe? Perguntou Helena, a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então Luiz, o falecido companheiro de Helena, irrompeu pela porta com uma expressão de urgência. Ele estava lá, mas não era só isso. O olhar dele havia mudado, havia um peso em suas palavras. Vocês precisam ouvir, começou Luiz, embargado. A verdade vem à tona e eu sou parte dela. Helena mal conseguiu respirar. Luiz, o homem que sempre foi seu porto seguro, agora estava no meio daquele caos e suas palavras traziam um novo peso. A sala estava cheia, mas ao mesmo tempo vazia, repleta de segredos por descobrir e a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser dissipada com a força de um furacão. Eu não fui apenas um companheiro, disse Luiz, sua voz tremendo. Eu sou seu pai. As palavras caíram como uma bomba. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Helena. Pai? Ela sempre acreditou que Luiz era apenas uma figura de amor, um pilar em sua vida, mas agora tudo mudava.
Os olhares passaram de choque a confusão. Bruna mal conseguia articular uma respiração, enquanto a mãe ficou paralisada, um misto de raiva e desespero a invadindo. Como você? Pode me esconder isso? A voz de Helena saiu alta e aflita, seu coração batendo descontroladamente no peito. Você não pode ser meu pai. Você estava morto. Eu fiz isso por você, pelo amor que tinha por sua mãe, por você, Helena, para te proteger de um passado que nunca deveria ser seu. As palavras de Luiz eram firmes, mas cheias de dor. A sala ficou em um silêncio aterrador, o eco do que foi revelado reverberando. A realidade estava se desfazendo, transformando-se em uma teia de mentiras e segredos. Dona Ana, agora uma figura quase aparecendo em uma luz antagonista, lançou um olhar de desafio, como se chocasse de volta, invocando seus próprios demônios. Você não deveria ter voltado, Luiz! Dona Ana gritou, sua voz cortando o ar pesado. Isso vai acabar em tragédia! E ali, no meio de todo aquele conflito, Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava escondido? Que verdade poderia ser mais devastadora do que essa? O que ela deveria saber sobre sua mãe? O eco da escolha que enfrentava reverberava, ameaçando não apenas o que sabia sobre sua própria história, mas também o legado que deixaria para seus filhos e netos. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova batida mais forte que antes ecoou pela casa, fazendo o chão vibrar. O pânico tomou conta. Quem estava ali? O que mais poderia ser revelado? A sala estava a ponto de explodir em verdades que trovejam como relâmpagos em uma noite tempestuosa. E a única certeza era que nada seria como antes. Helena estremeceu com o estrondo. Seu coração disparou e a adrenalina tomou conta dela. O olhar preocupado de Bruna se encontrou com o dela, e uma pergunta pairou no ar. O que estava acontecendo? O som de madeira se quebra ecoava pela casa, como se estivesse trazendo à tona segredos antigos. Seria Dona Ana? O que ela queria agora? A tensão crescia. Bruna estava pálida e Helena sentiu que não era apenas o medo de serem descobertas que a paralisava. Algo mais profundo as ligava. Um fio invisível de desconfiança. O diário. Às vezes, as verdades pareciam se esconder nas sombras, mas aquele momento estava prestes a iluminar aquele canto escuro da vida. Vamos sair! Helena sussurrou, puxando Bruna pela mão, mas o olhar de Bruna, cheio de determinação, a fez hesitar. Não, precisamos enfrentar isso. O que quer que esteja lá, precisamos saber a verdade. Bruna foi assertiva, suas palavras cortando o ar. Relutante, Helena concordou. A curiosidade queimava mais forte que o medo. Elas correram para a sala onde o barulho vinha. Com um movimento rápido, Helena puxou a porta dos fundos e, em um instante, estavam diante de uma cena surreal. Um grupo de pessoas, rostos conhecidos, todos ali, parados. E no centro, Dona Ana, com um sorriso que não era acolhedor, mas sim desafiador. Filhas, o que estão fazendo aqui? A madrasta disse com uma voz que soava como veneno. A sala parecia girar ao redor de Helena. O que está acontecendo? Helena questionou, mas a dúvida era um peso em seu peito. Dona Ana olhou para Bruna. Era como se um filme antigo estivesse sendo projetado.
As lembranças começavam a vir à tona, imagens que Helena não queria ver. A velha amizade, os segredos guardados, o coração dela martelava. Você não deve ter vindo, Helena! Uma voz familiar cortou a tensão. Era a própria mãe de Helena, que surgiu de trás do grupo. A sua presença soava como um estrondo, e o pânico estourou como um balão. Mãe? Sussurrou Helena. As memórias de sua infância, o afastamento, tudo se conectava. Por que sua mãe estava com Dona Ana? Que segredos estavam ali, diante dela? Não é o que parece, sua mãe começou, mas foi interrompida por Dona Ana, que avançou, quase como uma sombra ameaçadora. Você não pode escondê-la para sempre. A voz de Dona Ana ecoou como uma ordem, revelando uma luta que nunca foi divulgada. O grupo atrás dela parecia mais um tribunal, pronto para julgar, e Helena sentia como se estivesse prestes a ser condenada. E então tudo desabou. A porta que pensava ser apenas um espaço de saída se tornou uma entrada para o passado. Pedaços de vida quebraram-se no chão. A conexão entre sua mãe e Dona Ana começou a fazer sentido, mas não da forma que Helena imaginava. Eram mais do que adversárias. Havia uma cumplicidade oculta, torcida, em um laço tão profundo que Helena nunca poderia ter sonhado. A verdade, Helena, a verdade sobre sua infância não é como você sempre pensou. Bruna, ao lado dela, parecia cada vez mais apertada em meio à pressão. O olhar de Helena se voltou para a mãe. O aperto no peito se transformou em um nó severo. A revelação pairava no ar, eletrificando o ambiente. Como assim? E se tudo o que pensara sobre a vida estivesse baseado em mentiras? A confusão era densa, quase insuportável. O que você fez, mãe? Perguntou Helena, a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então Luiz, o falecido companheiro de Helena, irrompeu pela porta com uma expressão de urgência. Ele estava lá, mas não era só isso. O olhar dele havia mudado, havia um peso em suas palavras. Vocês precisam ouvir, começou Luiz, embargado. A verdade vem à tona e eu sou parte dela. Helena mal conseguiu respirar. Luiz, o homem que sempre foi seu porto seguro, agora estava no meio daquele caos. E suas palavras traziam um novo peso. A sala estava cheia, mas ao mesmo tempo vazia, repleta de segredos por descobrir e a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser dissipada com a força de um furacão. Eu não fui apenas um companheiro, disse Luiz, sua voz tremendo. Eu sou seu pai. As palavras caíram como uma bomba. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Helena. Pai! Ela sempre acreditou que Luiz era apenas uma figura de amor, um pilar em sua vida. Mas agora tudo mudava. Os olhares passaram de choque à confusão. Bruna mal conseguia articular uma respiração, enquanto a mãe ficou paralisada, um misto de raiva e desespero a invadindo. Como você pôde me esconder isso? A voz de Helena saiu alta e aflita, seu coração batendo descontroladamente no peito. Você não pode ser meu pai, você estava morto. Eu fiz isso por você, pelo amor que tinha por sua mãe, por você, Helena, para te proteger de um passado que nunca deveria ser seu. As palavras de Luiz eram firmes, mas cheias de dor. A sala ficou em um silêncio aterrador.
o eco do que foi revelado reverberando. A realidade estava se desfazendo, transformando-se em uma teia de mentiras e segredos. Dona Ana, agora uma figura quase aparecendo em uma luz antagonista, lançou um olhar de desafio, como se chocasse de volta, invocando seus próprios demônios. Você não deveria ter voltado, Luiz, Dona Ana gritou, sua voz cortando o ar pesado. Isso vai acabar em tragédia. E ali, no meio de todo aquele conflito, Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava escondido? Que verdade poderia ser mais devastadora do que essa? O que ela deveria saber sobre sua mãe? O eco da escolha que enfrentava reverberava, ameaçando não apenas o que sabia sobre sua própria história, mas também o legado que deixaria para seus filhos e netos. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova batida, mais forte que antes, ecoou pela casa, fazendo o chão vibrar. O pânico tomou conta. Quem estava ali? O que mais poderia ser revelado? A sala estava a ponto de explodir em verdades que trovejam, como relâmpagos em uma noite tempestuosa. E a única certeza era que nada seria como antes. E a batida se intensificou. A porta dos fundos se escancarou e uma figura familiar entrou. Era o avô de Helena, Miguel. Mas ele não estava sozinho. Ele trouxe consigo um ar de desespero e caos. Helena! Chamou ele, sua voz tremendo. Você não sabe o que está acontecendo. E antes que pudesse entender a gravidade da situação, Miguel revelou um segredo enterrado há muito tempo. Dona Ana não é quem você pensa que é. A verdade é que ela foi responsável pela morte de sua mãe. Aquilo paralisou o tempo. Um gelo percorreu a espinha de Helena. A sala virou um redemoinho de choque e confusão. Que tipo de ligação terrível havia entre eles? O que isso significava para ela e sua história? Miguel avançou, mas a expressão em seu rosto era o que finalmente fez Helena compreender. Eles estavam todos interligados por um passado desconhecido. Faltando ar, Helena olhou ao redor. Todos aguardavam. Os olhares buscavam respostas. Mas o único sentimento que tomou conta dela era o de que os segredos ainda estavam longe de terminar. Da batalha que prometia começar, poderia ser mais devastadora do que qualquer um imaginava. E a verdade estava apenas começando a emergir, com um custo que poderia ser inestimável. Helena ficou paralisada. As palavras do avô ecoaram em sua mente, cada sílaba pesada como um martelo batendo. A sala estava em silêncio, todos os olhares voltados para ela. Dona Ana, que antes parecia tão imponente, agora parecia menor, quase encurralada pela verdade que Miguel revelara. A intensidade da situação era palpável. O quê? Sussurrou Helena, a voz embargada. O que você está dizendo? Miguel deu um passo à frente, seu rosto marcado pela gravidade da revelação. Sua mãe, ela não morreu por acidente. Dona Ana, ela estava envolvida, Helena. Tudo foi encoberto e você não sabia. Um calor subiu pela pele de Helena, como se todas as memórias de sua infância, todos os momentos que a assombravam, se mostrassem em um filme desestabilizador. Ela olhou para Dona Ana, buscando alguma explicação, mas não havia nada. Apenas silêncio. Isso é uma mentira! Gritou Dona Ana, sua voz alta e estridente, quebrando o clima tenso.
Você não entende nada, Miguel. Você tenta mudar a história como se fosse uma brincadeira. Helena apertou os olhos, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções: raiva, dor, incredulidade. Ela estava cercada por segredos e mentiras. Seu coração palpitava em um ritmo insano. As palavras de Miguel ainda reverberando em sua cabeça. E então, mais um estrondo. A porta principal se abriu violentamente. Com um movimento brusco, um homem surgiu do nada. Ele era um completo estranho, mas seu olhar era familiar. Os olhos, a postura. Helena sentiu um frio na espinha. Era como se um pesadelo que ela não conseguia recordar tivesse se materializado diante dela. Você precisa saber, Helena, disse o homem ofegante, olhando diretamente para ela. Sou eu quem tem todas as respostas. O que você pensou sobre sua família, sobre a morte da sua mãe? Eu posso explicar. Os murmúrios se espalharam pela sala. Bruna, ao lado de Helena, estava em choque. A sala estava agora o redemoinho de vozes, olhares, gestos. As emoções estavam à flor da pele e Helena sentia que seu mundo estava desmoronando. O que você quer dizer? Helena exigiu, sua voz tão tensa quanto um arco prestes a disparar. Quem é você? O homem deu um passo hesitante. Ele parecia nervoso, a respiração entrecortada. Meu nome é Alexandre. Somos parentes, Helena. Eu fui forçado a me esconder e Dona Ana fez isso por sua culpa. Ela não é sua mãe. As palavras o cortaram. Helena sentiu o chão tremer novamente sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. A imagem que tinha de sua vida estava se desfazendo. Não era possível. O ar em volta dela parecia denso, insuportável. Dona Ana agora estava pálida, um misto de pânico e fúria nos olhos. Chega! Gritou. Não escute esse homem! Ele é um mentiroso! Mas Helena não conseguia se mover. Alexandre era um enigma, mas algo dentro dela despertava um instinto. O que ele dizia fazia sentido. Um eco sombrio surgia na mente dela. A sombra do passado começava a se mover. O nó na garganta a impedia de falar. Você não tem ideia do que está dizendo! Disse Miguel, tentando abrir caminho entre a confusão. Essas revelações podem destruir tudo. E se for verdade? Helena sentiu um nó lhe apertar o peito. O desespero tomou conta dela novamente. Cada novo fato a afastava mais da realidade que conhecia. As conexões aumentavam. Cada vez que olhava para o avô, para a madrasta, para sua mãe, todos eram parte de uma trama muito maior do que poderia imaginar. E enquanto olhava para Alexandre, algo dentro dela se acendeu. A verdade estava lá, prestes a ser revelada. As perguntas giravam em sua mente como uma tempestade desenfreada. Antes que pudesse dizer mais, uma voz forte surgiu. Parem tudo! Era Luiz. Não apenas um espectro do passado, mas agora em pé, tão firme quanto sempre esteve. Helena, você precisa saber! A verdade é mais perigosa do que você imagina. E tudo se conecta a mim, a nós. O pânico correu pela sala, a tensão atingindo um ponto de ruptura. O que Luiz queria dizer? O que isso significava para todos eles? As revelações estavam prestes a girar a situação de cabeça para baixo. A verdade estava ali,
à beira de um colapso, e Helena precisava decidir. Quais peças do quebra-cabeça ela estava disposta a encaixar? E a pergunta que não queria fazer: até onde isso a levaria? Helena ficou paralisada. As palavras do avô ecoaram em sua mente, cada sílaba pesada como um martelo batendo. A sala estava em silêncio, todos os olhares voltados para ela. Dona Ana, que antes parecia tão imponente, agora parecia menor, quase encurralada pela verdade que Miguel revelara. A intensidade da situação era palpável. "O quê?" sussurrou Helena, voz embargada. "O que você está dizendo?" Miguel deu um passo à frente, seu rosto marcado pela gravidade da revelação. Sua mãe, ela não morreu por acidente. Dona Ana estava envolvida, Helena. Tudo foi encoberto e você não sabia. Um calor subiu pela pele de Helena, como se todas as memórias de sua infância, todos os momentos que assombravam, se mostrassem em um filme desestabilizador. Ela olhou para Dona Ana, buscando alguma explicação, mas não havia nada. Apenas silêncio. "Isso é uma mentira!" gritou Dona Ana, sua voz alta e estridente, quebrando o clima tenso. "Você não entende nada, Miguel. Tenta mudar a história como se fosse uma brincadeira." Helena apertou os olhos, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. Raiva, dor, incredulidade. Cercada por segredos e mentiras, seu coração palpitava em um ritmo insano. As palavras de Miguel ainda reverberando em sua cabeça. E então, mais um estrondo. A porta principal se abriu violentamente. Com um movimento brusco, um homem surgiu do nada. Ele era um completo estranho, mas seu olhar era familiar. Os olhos, a postura. Helena sentiu um frio na espinha. Era como se um pesadelo que ela não conseguia recordar tivesse se materializado diante dela. "Você precisa saber, Helena", disse o homem ofegante, olhando diretamente para ela. "Sou eu quem tem todas as respostas. O que você pensou sobre sua família, sobre a morte da sua mãe? Eu posso explicar." Os murmúrios se espalharam pela sala. Bruna, ao lado de Helena, estava em choque. A sala estava agora um redemoinho de vozes, olhares, gestos. A tensão atingia seu ponto máximo e Helena sentia que seu mundo estava desmoronando. "O que você quer dizer?" Helena exigiu, sua voz tão tensa quanto um arco prestes a disparar. "Quem é você?" O homem deu um passo hesitante. Ele parecia nervoso, a respiração entrecortada. "Meu nome é Alexandre. Somos parentes, Helena. Eu fui forçado a me esconder e Dona Ana fez isso por sua culpa. Ela não é sua mãe." As palavras cortaram como faca. Helena sentiu o chão tremer novamente. Dona Ana agora estava pálida, um misto de pânico e fúria nos olhos. "Chega!" gritou. "Não escute esse homem, ele é um mentiroso." Mas Helena não conseguia se mover. Alexandre era um enigma, mas algo dentro dela despertava o instinto. O que ele dizia fazia sentido. Um eco sombrio surgia na mente dela. A sombra do passado começava a se mover. O nó na garganta a impedia de falar. "Você não tem ideia do que está dizendo", disse Miguel, tentando abrir caminho entre a confusão. "Essas revelações podem destruir tudo. E se for verdade?" Helena sentiu um nó lhe apertar o peito. O desespero tomou conta dela novamente. Cada novo fato a afastava mais da realidade que conhecia. As conexões aumentavam. Cada vez que olhava para o avô,
para a madrasta, para sua mãe. Todos eram parte de uma trama muito maior do que poderia imaginar. E enquanto olhava para Alexandre, algo dentro dela se acendeu. A verdade estava lá, prestes a ser revelada. As perguntas giravam em sua mente como uma tempestade desenfreada. Antes que pudesse dizer mais, uma voz forte surgiu. Parem tudo! Era Luiz, não apenas um espectro do passado, mas agora em pé, tão firme quanto sempre esteve. Helena, você precisa saber. A verdade é mais perigosa do que você imagina. E tudo se conecta a mim, a nós. O pânico correu pela sala. A tensão atingindo um ponto de ruptura. O que Luiz queria dizer? O que isso significava para todos eles? As revelações estavam prestes a girar a situação de cabeça para baixo. A verdade estava ali, à beira de um colapso, e Helena precisava decidir. Quais peças do quebra-cabeça ela estava disposta a encaixar? E a pergunta que não queria fazer: até onde isso a levaria? Antes que qualquer um pudesse responder, um tremor repentino sacudiu a casa. As luzes piscavam e um estrondo ensurdecedor se seguiu. A porta da sala voou para trás, revelando uma figura familiar, mas irreconhecível em meio ao caos. Era a sua mãe, mas não como ela lembrava. Estava seminu, com um olhar distante e assustado. Ela parecia assombrada e cheia de segredos. Eles estão voltando! Sua mãe gritou, quase fora de controle. Não podemos deixá-los entrar. O choque atingiu Helena como um golpe no estômago. A sala se encheu de murmúrios nervosos. O que sua mãe queria dizer? Quem eram eles? Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. O que mais estava escondido? O passado estava voltando, e ela estava no centro de tudo. A verdade se aproximava. Uma tempestade prestes a eclodir, e ela mal podia suportar a intensidade do que estava prestes a ser revelado. Helena ficou paralisada. As palavras do avô ecoaram em sua mente, cada sílaba pesada como um martelo batendo. A sala estava em silêncio, todos os olhares voltados para ela. Dona Ana, que antes parecia tão imponente, agora parecia menor, quase encurralada pela verdade que Miguel revelara. A intensidade da situação era palpável. "O que?" sussurrou Helena, a voz embargada. "O que você está dizendo?" Miguel deu um passo à frente, seu rosto marcado pela gravidade da revelação. Sua mãe, ela não morreu por acidente. Dona Ana estava envolvida, Helena. Tudo foi encoberto e você não sabia. Um calor subiu pela pele de Helena, como se todas as memórias de sua infância, todos os momentos que a assombravam, se mostrassem em um filme desestabilizador. Olhou para Dona Ana, buscando alguma explicação, mas não havia nada. Apenas silêncio. "Isso é uma mentira!" gritou Dona Ana, sua voz alta e estridente, quebrando o clima tenso. "Você não entende nada! Miguel está tentando mudar a história como se fosse uma brincadeira." Helena apertou os olhos, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. Raiva, dor, incredulidade. Cercada por segredos e mentiras, seu coração palpitava em um ritmo insano. As palavras de Miguel ainda reverberando em sua cabeça. E então, mais um estrondo. A porta principal se abriu violentamente. Com um movimento brusco, um homem surgiu do nada. Ele era um completo estranho, mas seu olhar era familiar. Os olhos, a postura. Helena sentiu um frio na espinha. Era como se um pesadelo que ela não conseguia recordar tivesse se materializado diante dela. "Você precisa saber, Helena", disse o homem ofegante, olhando diretamente para ela. "Sou eu quem tem todas as respostas.
O que você pensou sobre sua família, sobre a morte da sua mãe, eu posso explicar. Os murmúrios se espalharam pela sala. Bruna, ao lado de Helena, estava em choque. A sala estava agora um redemoinho de vozes, olhares, gestos. A tensão atingia seu ponto máximo e Helena sentia que seu mundo estava desmoronando. O que você quer dizer? Helena exigiu, sua voz tão tensa quanto um arco prestes a disparar. Quem é você? O homem deu um passo hesitante. Ele parecia nervoso, a respiração entrecortada. Meu nome é Alexandre. Somos parentes, Helena. Eu fui forçado a me esconder. E Dona Ana fez isso por sua culpa. Ela não é sua mãe. As palavras cortaram como faca. Helena sentiu o chão tremer novamente sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. A imagem que tinha de sua vida estava se desfazendo. Não era possível. O ar em volta dela parecia denso, insuportável. Dona Ana agora estava pálida. Um misto de pânico e fúria nos olhos. Chega! Gritou. Não! Escute esse homem. Ele é um mentiroso, mas Helena não conseguia se mover. Alexandre era um enigma, mas algo dentro dela despertava um instinto. O que ele dizia fazia sentido. Um eco sombrio surgia na mente dela. A sombra do passado começava a se mover. O nó na garganta a impedia de falar. Você não tem ideia do que está dizendo, disse Miguel, tentando abrir caminho entre a confusão. Essas revelações podem destruir tudo. E se for verdade? Helena sentiu um nó e apertar o peito. O desespero tomou conta dela novamente. Cada novo fato a afastava mais da realidade que conhecia. As conexões aumentavam. Cada vez que olhava para o avô, para a madrasta, para sua mãe, todos eram parte de uma trama muito maior do que poderia imaginar. E enquanto olhava para Alexandre, algo dentro dela se acendeu. A verdade estava lá, prestes a ser revelada. As perguntas giravam em sua mente como uma tempestade desenfreada. Antes que pudesse dizer mais, uma voz forte surgiu. Parem tudo! Era Luiz. Não apenas um espectro do passado, mas agora em pé, tão firme quanto sempre esteve. Helena, você precisa saber. A verdade é mais perigosa do que você imagina. E tudo se conecta a mim, a nós. O pânico correu pela sala. A tensão atingindo um ponto de ruptura. O que Luiz queria dizer? O que isso significava para todos eles? As revelações estavam prestes a girar a situação de cabeça para baixo. A verdade estava ali, à beira de um colapso. E Helena precisava decidir quais peças do quebra-cabeça ela estava disposta a encaixar. E a pergunta que não queria fazer: até onde isso a levaria? Antes que qualquer um pudesse responder, um tremor repentino sacudiu a casa. As luzes piscavam e um estrondo ensurdecedor se seguiu. A porta da sala voou para trás, revelando uma figura familiar, mas irreconhecível em meio ao caos. Era sua mãe, mas não como ela lembrava. Estava seminu, com um olhar distante e assustado. Ela parecia assombrada e cheia de segredos. Eles estão voltando! Sua mãe gritou, quase fora de controle. Não podemos deixá-los entrar! Helena sentiu o estômago embrulhar. O que sua mãe queria dizer? Quem eram eles? O olhar de Dona Ana se encheu de terror, e isso fez o coração de Helena disparar. A sala estava prestes a explodir em confusão e pânico.
O que você está escondendo de mim? Gritou Helena, a voz tremendo. Ela queria respostas e queria agora. E então, um outro estalo e as paredes pareciam vibrar. Um vazio soar atravessou a sala e, de repente, algo irrompeu através da porta quebrada. Uma sombra, uma figura que parecia ser um homem alto e imponente, encapuzado. Frio percorreu a espinha de todos ali. Finalmente! Disse a figura, sua voz profunda e ecoante. Estou de volta para corrigir os erros do passado. Um silêncio aterrador tomou conta da sala. O homem parou e as expressões mudaram de incredulidade para horror. Helena reconheceu os olhos. Eram os mesmos. Eu não poderia ficar fora da sua vida por muito mais tempo, filha. Ele ergueu o capuz, revelando um rosto que de alguma forma era familiar, mas ao mesmo tempo tão diferente. Era um rosto que ela nunca pensou ver novamente. Estou aqui para ajudar. O mundo de Helena desabou. O homem que ela pensou que estivesse morto, o corpo estéril do seu pai, não estava onde deveria estar. As sombras que ela temia voltaram, e a verdade estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas, revelando mais segredos e mentiras do que ela jamais podia imaginar. Não, gritou Dona Ana, o desespero em seus olhos. Isso não pode estar acontecendo. Não agora! Helena olhou para os rostos ao seu redor. Bruna, Miguel, Luiz, cada um diferente. A realidade tomou um novo rumo. Segredos devastadores estavam prestes a ser revelados. E ali, em meio ao caos, a única certeza era que nada seria como antes. Antes que ela pudesse processar, novas verdades e velhas feridas se entrelaçavam em um ciclo que não parecia ter fim. Helena ficou paralisada. As palavras de Miguel ecoaram em sua mente, cada sílaba pesada como um martelo batendo. A sala estava em silêncio, todos os olhares voltados para ela. Dona Ana, que antes parecia tão imponente, agora parecia menor, quase encurralada pela verdade que Miguel revelara. A intensidade da situação era palpável. O quê? Sussurrou Helena, a voz embargada. O que você está dizendo? Miguel deu um passo à frente, seu rosto marcado pela gravidade da revelação. Sua mãe, ela não morreu por acidente. Dona Ana estava envolvida, Helena. Tudo foi encoberto e você não sabia. Um calor subiu pela pele de Helena, como se todas as memórias de sua infância, todos os momentos que a assombravam, se mostrassem em um filme desestabilizador. Ela olhou para Dona Ana, buscando alguma explicação, mas não havia nada. Apenas silêncio. Isso é uma mentira! Gritou Dona Ana, sua voz alta e estridente quebrando o clima tenso. Você não entende nada, Miguel. Está tentando mudar a história como se fosse uma brincadeira. Helena apertou os olhos, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. Raiva, dor, incredulidade. Cercada por segredos e mentiras, seu coração palpitava em um ritmo insano, as palavras de Miguel ainda reverberando em sua cabeça. E então, mais um estrondo. A porta principal se abriu violentamente. Com um movimento brusco, um homem surgiu do nada. Ele era um completo estranho, mas seu olhar era familiar. Os olhos, a postura. Helena sentiu um frio na espinha. Era como se um pesadelo que ela não conseguia recordar tivesse se materializado diante dela.
Você precisa saber, Helena, disse o homem ofegante, olhando diretamente para ela. Sou eu quem tem todas as respostas. O que você pensou sobre sua família, sobre a morte da sua mãe? Eu posso explicar. Os murmúrios se espalharam pela sala. Bruna, ao lado de Helena, estava em choque. A sala estava agora um redemoinho de vozes, olhares, gestos. A tensão atingia seu ponto máximo e Helena sentia que seu mundo estava desmoronando. O que você quer dizer? Helena exigiu, sua voz tão tensa quanto um arco prestes a disparar. Quem é você? O homem deu um passo hesitante. Ele pareceu nervoso. Respiração intercortada. Meu nome é Alexandre. Somos parentes, Helena. Eu fui forçado a me esconder e Dona Ana fez isso por sua culpa. Ela não é sua mãe. As palavras cortaram como faca. Helena sentiu o chão tremer novamente sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. A imagem que tinha de sua vida estava se desfazendo. Não era possível. O ar em volta dela parecia denso, insuportável. Dona Ana agora estava pálida, um misto de pânico e fúria nos olhos. Chega! Gritou. Não escute esse homem. Ele é um mentiroso. Mas Helena não conseguia se mover. Alexandre era um enigma, mas algo dentro dela despertava o instinto. O que ele dizia fazia sentido. Um eco sombrio surgia na mente dela. A sombra do passado começava a se mover. O nó na garganta a impedia de falar. Você não tem ideia do que está dizendo, disse Miguel, tentando abrir caminho entre a confusão. Essas revelações podem destruir tudo. E se for verdade? Helena sentiu um nó apertar o peito. O desespero tomou conta dela novamente. Cada novo fato a afastava mais da realidade que conhecia. As conexões aumentavam cada vez que olhava para o avô, para a madrasta, para sua mãe. Todos eram parte de uma trama muito maior do que poderia imaginar. E enquanto olhava para Alexandre, algo dentro dela se acendeu. A verdade estava lá, prestes a ser revelada. As perguntas giravam em sua mente como uma tempestade desenfreada. Antes que pudesse dizer mais, uma voz forte surgiu. Parem tudo! Era Luís, não apenas um espectro do passado, mas agora em pé, tão firme quanto sempre esteve. Helena, você precisa saber. A verdade é mais perigosa do que você imagina. E tudo se conecta a mim, a nós. O pânico correu pela sala. A tensão atingindo um ponto de ruptura. O que Luís queria dizer? O que isso significava para todos eles? As revelações estavam prestes a girar a situação de cabeça para baixo. A verdade estava ali, à beira de um colapso, e Helena precisava decidir. Quais peças do quebra-cabeça ela estava disposta a encaixar? E a pergunta que não queria fazer: até onde isso a levaria? Antes que qualquer um pudesse responder, um tremor repentino sacudiu a casa. As luzes piscavam e um estrondo ensurdecedor se seguiu. A porta da sala voou para trás, revelando uma figura familiar, mas irreconhecível em meio ao caos. Era sua mãe, mas não como ela lembrava. Estava seminu, com um olhar distante e assustado. Ela parecia assombrada e cheia de segredos. Eles estão voltando! Sua mãe gritou, quase fora de controle. Não podemos deixá-los entrar!
Helena sentiu o estômago embrulhar. O que sua mãe queria dizer? Quem eram eles? O olhar de Dona Ana se encheu de terror. E isso fez o coração de Helena disparar. A sala estava prestes a explodir em confusão e pânico. O que você está escondendo de mim? Gritou Helena, a voz tremendo. Ela queria respostas e queria agora. E então um outro estalo. E as paredes pareciam vibrar. Um vazio soar atravessou a sala. E de repente, algo irrompeu através da porta quebrada. Uma sombra. Uma figura que parecia ser um homem alto e imponente. Encapuzado. Um frio percorreu a espinha de todos ali. Finalmente! Disse a figura. Sua voz profunda e ecoante. Estou de volta para corrigir os erros do passado. Um silêncio aterrador tomou conta da sala. O homem parou e as expressões mudaram de incredulidade para horror. Helena reconheceu os olhos. Eram os mesmos. Eu não poderia ficar fora da sua vida. Por muito mais tempo, filha. Ele ergueu o capuz, revelando um rosto que de alguma forma era familiar, mas ao mesmo tempo tão diferente. Era um rosto que ela nunca pensou ver novamente. Estou aqui para ajudar. O mundo de Helena desabou. O homem que ela pensou que estivesse morto. O corpo estéril do seu pai não estava onde deveria estar. As sombras que ela temia voltaram, e a verdade estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas, revelando mais segredos e mentiras do que ela jamais podia imaginar. Não! Gritou Dona Ana, o desespero em seus olhos. Isso não pode estar acontecendo! Não agora! Helena olhou para os rostos ao seu redor. Bruna, Miguel, Luiz, cada um diferente. A realidade tomou um novo rumo. Segredos devastadores estavam prestes a ser revelados. E ali, em meio ao caos, a única certeza era que nada seria como antes.